Ele queria humilhá-la na frente de mais de 100 convidados milionários mais importantes da cidade. Mas quando ela tocou a primeira nota, o silêncio tomou conta do salão e lágrimas começaram a rolar. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Isadora estava de joelhos no piso de mármore italiano, esfregando cada centímetro com a dedicação de quem não pode se dar ao luxo de errar. A mansão dos Beaumont Sinclair parecia saída de um filme. Lustres de cristal que custavam mais que uma casa, quadros originais nas paredes e aquele piano de cauda que ela fingia não reconhecer toda vez que passava por ele. 3 anos. 3 longos anos limpando, cozinhando, servindo, sendo invisível naquela casa. 3 anos fingindo que nunca teve outra vida, nunca foi outra pessoa. O uniforme preto e branco tinha se tornado uma segunda pele, uma armadura que a protegia do mundo lá fora, mas também a aprisionava no que tinha se tornado. Isadora. A voz cortou o silêncio matinal como uma lâmina afiada. Ela nem precisou olhar para saber que era Donatello Beaumont Sinclair, descendo a escadaria de mármore, com aqueles passos calculados que ecoavam pela casa toda. Em 3 anos, tinha aprendido a identificar cada humor dele só pelo som dos sapatos italianos no piso. Hoje havia algo diferente, algo que fez seu estômago se apertar. Sim, Sr. Beaumont Sinclair. Ela se levantou devagar, limpando as mãos no avental antes de se virar. Donatello estava parado em frente às janelas enormes, que davam vista para os jardins perfeitamente aparados da propriedade. Aos 45 anos, ele tinha aquela postura aristocrática que vinha de gerações de dinheiro antigo, herdado de uma linhagem que remontava à nobreza europeia. Cabelos grisalhos penteados para trás, terno sob medida que provavelmente custava mais que o salário anual de Isadora. E aquele ar de superioridade que ele carregava como uma coroa invisível. Hoje à noite teremos uma recepção muito especial, ele disse, sem se virar para olhá-la. Investidores internacionais, diplomatas, algumas personalidades importantes da mídia. Gente que pode fazer ou desfazer reputações com uma simples palavra. Isadora assentiu, conhecendo bem a rotina. Durante 3 anos, tinha visto dezenas de festas como essa. Sempre ficava nos bastidores, servindo champanhe caro, recolhendo pratos de porcelana fina, sendo útil sem ser notada. Era assim que gostava. Ser notada era perigoso. Preciso que esta noite seja perfeita. Donatello continuou, finalmente se virando para encará-la. Havia algo diferente no olhar dele, um brilho que ela não conseguia decifrar. Estas pessoas precisam ver que eu não sou apenas um empresário bem-sucedido, mas um homem de cultura refinada, alguém que aprecia as artes. O coração de Isadora começou a bater mais rápido. Ela conhecia aquele tom, aquela forma dele circular ao redor de um assunto antes de dar o bote final. 3 anos tinham sido suficientes para aprender a ler os sinais de perigo. Você sabe tocar piano? Não era uma pergunta. Era uma afirmação fria que fez o sangue dela gelar. Durante 3 anos, Isadora tinha sido extremamente cuidadosa para nunca demonstrar conhecimento musical. Nunca se aproximou do Steinway quando havia alguém por perto. Nunca cantarolou, nunca deixou escapar nada que pudesse revelar quem ela tinha sido antes de tudo desmoronar. Um pouco, senhor, ela mentiu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Donatello sorriu, mas foi um sorriso sem calor, como o de um predador que acabou de encurralar sua presa. Não minta para mim, Isadora. Eu sei exatamente quem você é. Sei de onde veio, sei o que perdeu. O mundo ao redor dela pareceu inclinar. As pernas ficaram fracas, o coração disparou. Como ele sabia? Como podia saber coisas que ela nunca contara para ninguém, segredos que guardava como tesouros enterrados? Esta noite, durante o jantar, você vai tocar para meus convidados. Ele se aproximou.
tanto que ela podia sentir o perfume caro que usava, uma fragrância francesa que provavelmente custava mais que seu salário de 6 meses. Vai usar seu uniforme, é claro. Quero que todos vejam como tenho bom gosto, até na escolha dos meus funcionários. Isadora abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. As palavras ficaram presas na garganta, misturadas com anos de humilhação silenciosa, com o medo constante de perder o único emprego que conseguira encontrar quando tudo desabou. Não há discussão possível. Donatello levantou a mão, cortando qualquer tentativa de resposta. Você vai tocar algo clássico, algo que essas pessoas reconheçam e apreciem. Chopin, talvez, ou Debussy, e vai tocar bem, Isadora, muito bem. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras pairar no ar como uma ameaça física. Porque se não tocar, se me envergonhar diante dos meus convidados, pode procurar outro emprego na segunda-feira de manhã. E nós dois sabemos como será difícil encontrar alguém disposto a contratar uma mulher sem referências, sem família, sem perspectivas. O ultimato ecoou pela sala como um tiro. Isadora sabia que ele não estava blefando. Donatello Beaumont Sinclair nunca blefava. Era homem de uma palavra só, fria e calculista. E ela realmente não tinha para onde ir. Não tinha família. A única que restara morrera 2 anos antes, levando com ela o último fio que a conectava a um passado melhor. Não tinha economias. Todo centavo que ganhava ia para necessidades básicas e para pagar as dívidas deixadas pela avó. Não tinha mais as conexões que um dia tivera no mundo da música. Entendido, senhor. Ótimo. O sorriso dele se alargou, revelando dentes perfeitos que contrastavam com a frieza dos olhos. E Isadora, quero que entenda bem uma coisa. Você não é uma artista aqui. Você é minha empregada. Uma empregada que por acaso sabe tocar piano. Não se esqueça disso nem por um segundo. Ele saiu da sala com a mesma arrogância com que entrara, deixando Isadora sozinha com o piano que ela limpava todos os dias, mas nunca tocava. Ela se aproximou do instrumento magnífico, passou os dedos trêmulos pelas teclas sem pressioná-las. O Steinway estava sempre perfeitamente afinado. Um técnico vinha uma vez por mês para cuidar dele, mas ninguém nunca o tocava. Era apenas uma peça decorativa cara, como tudo mais naquela casa. Isadora olhou ao redor da sala principal, com seus móveis importados, suas obras de arte originais, seus tapetes persas que valiam fortunas. Tudo era perfeito, caro, impressionante e vazio. Como a vida que Donatello construíra para si mesmo. Ela lembrou de quando chegara ali, 3 anos atrás. Estava desesperada, sem dinheiro, sem opções. A entrevista tinha sido rápida e estranha. Donatello fizera perguntas estranhas sobre seu passado, sobre música, sobre educação. Na época pensou que fosse apenas um homem rico e excêntrico querendo saber se a empregada tinha alguma cultura. Agora percebia que ele sabia desde o primeiro dia quem ela era. O resto da manhã passou como um borrão. Isadora executou suas tarefas no piloto automático, supervisionou a chegada dos floristas, coordenou com os garçons terceirizados, conferiu cada detalhe da decoração. Mas sua mente estava em outro lugar, viajando no tempo para uma época em que pianos não eram obstáculos para contornar durante a limpeza, mas extensões da sua própria alma. Ela lembrou dos anos no Conservatório Nacional, quando suas mãos voavam pelas teclas com a confiança de quem nasceu para aquilo. Lembrou dos professores que diziam que ela tinha um futuro brilhante pela frente, dos colegas que a invejavam, dos palcos onde tocara para plateias extasiadas. Lembrou dos pais que vinham a todos os recitais, chorando de orgulho na primeira fileira. E lembrou do acidente, da ligação que mudou tudo, do hospital onde se despediu dos pais, do funeral duplo que esvaziou suas economias, da descoberta das dívidas que eles tinham escondido dela, dos sonhos que morreram junto com eles.
Às 3 da tarde, começaram a chegar os fornecedores para a festa. Isadora supervisionou a montagem do sistema de som, a decoração das mesas, a preparação do bar. Tudo tinha que estar perfeito para impressionar os convidados de Donatello. Ela conhecia bem a importância dessas festas para ele. Eram onde fechava negócios milionários, onde construía alianças políticas, onde expandia sua rede de influência. Donatello apareceu algumas vezes para dar instruções e fazer mudanças de última hora, mas não mencionou mais o piano. Não precisava. A ameaça já tinha sido feita e os dois sabiam que não havia volta. Às 5 da tarde, Isadora subiu para seu pequeno quarto no 3º andar para se preparar. O espaço era simples, mas confortável. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma janela que dava vista para os fundos da propriedade. Era tudo o que precisava, tudo o que podia pagar com o salário que recebia. Ela se sentou na beira da cama e ficou olhando para o uniforme preto e branco pendurado no armário. Em poucas horas, teria que vestir aquela roupa e se expor diante de dezenas de estranhos ricos. Teria que tocar música que um dia amara como entretenimento para pessoas que provavelmente a veriam como uma curiosidade exótica. Mas talvez, apenas talvez, conseguisse tocar de verdade novamente. Mesmo que fosse em circunstâncias humilhantes, mesmo que fosse para satisfazer o ego cruel de Donatello. Suas mãos sentiam tanta falta das teclas que até mesmo aquilo parecia melhor que nada. Isadora tomou um banho longo, tentando relaxar os músculos tensos pela ansiedade. Penteou os cabelos castanhos em um coque simples e elegante. Aplicou uma maquiagem discreta que realçava seus olhos verdes sem chamar muita atenção. Vestiu o uniforme que tanto detestava, mas que sabia que a fazia parecer exatamente o que Donatello queria, uma empregada talentosa que ele podia exibir como troféu. Quando desceu para o andar principal às 7 da noite, a festa já estava em pleno andamento. Os primeiros convidados chegavam em carros importados, Mercedes, BMW, alguns Rolls-Royce, entregues aos manobristas na entrada circular da mansão. Homens de smoking e mulheres de vestidos de gala atravessavam o hall principal em direção ao salão, onde garçons ofereciam champanhe cristal e aperitivos preparados pelo melhor chefe da cidade. Isadora observou tudo de longe, como sempre fazia. Reconheceu alguns rostos das revistas de sociedade, empresários poderosos, políticos influentes, celebridades menores que gravitavam ao redor do dinheiro. Era o tipo de festa onde acordos de milhões eram fechados entre o jantar e a sobremesa, onde carreiras eram feitas ou destruídas com uma palavra sussurrada no ouvido certo. E hoje à noite, ela seria parte do espetáculo. Os convidados que chegavam eram exatamente o tipo de pessoas que Donatello queria impressionar. Isadora reconheceu alguns rostos famosos. Estava ali o embaixador da França, que tinha vindo ao Brasil especialmente para alguns negócios com o governo. Também viu a esposa de um dos maiores produtores de Hollywood, uma mulher que já havia jantado com Leonardo DiCaprio em Cannes e que colecionava artistas como quem coleciona selos. Isadora, uma voz a chamou. Era Margaret, a governanta-chefe, uma mulher de 50 anos que trabalhava para os Beaumont Sinclair há mais de uma década. O senhor quer que você circule entre os convidados oferecendo os canapés especiais, mas ele me disse que hoje você tem uma apresentação especial? Isadora engoliu em seco. Sim, ele quer que eu toque piano para os convidados. Margaret franziu a testa, claramente surpresa. Em 10 anos, trabalhando naquela casa, nunca tinha visto nenhum funcionário sendo usado como entretenimento. Você sabe tocar? Um pouco. A mesma mentira de sempre, que estava ficando cada vez mais difícil de sustentar. Bem, seja como for, você parece nervosa. Respire fundo. O senhor pode ser exigente, mas os convidados geralmente são educados. Se ao menos fosse só isso, Isadora pensou. O problema não eram os convidados.
O problema era que ela teria que tocar novamente depois de 3 anos de silêncio forçado, na frente de pessoas que não faziam ideia de quem ela realmente era. O jantar começou às 8h30. 5 pratos elaborados preparados pelo chefe Laurent, que já havia cozinhado para presidentes e reis europeus. Vinhos de safras raras, alguns custando mais que o salário anual de Isadora. Conversas animadas sobre investimentos, arte, política internacional e fofocas do mundo dos ricos e famosos. Isadora ajudou a servir, mantendo o rosto neutro enquanto ouvia fragmentos de conversas fascinantes e ao mesmo tempo vazias. Alguém comentava sobre um leilão onde uma obra de Picasso foi vendida por 50 milhões. Outro grupo discutia as últimas tendências do mercado imobiliário em Dubai. Uma mesa inteira estava entretida com histórias sobre uma festa exclusiva em um iate em Mônaco, onde até mesmo George Clooney tinha aparecido. "Esta sobremesa está divina", comentou uma das convidadas, uma socialite francesa que estava casada com um magnata do petróleo. "Laurent realmente superou a si mesmo. Donatello, você sempre consegue os melhores profissionais." "Eu acredito em excelência", Donatello respondeu, levantando a taça de vinho. "E falando em excelência, tenho uma surpresa especial para vocês esta noite." O estômago de Isadora se apertou. Era chegada a hora. "Uma das minhas funcionárias nos presenteará com um pouco de música clássica." Donatello continuou, a voz projetada para alcançar toda a sala. "Como sabem, sempre apreciei as artes refinadas e acredito que uma noite perfeita deve ter música da melhor qualidade." Murmúrios de curiosidade percorreram as mesas. Alguns convidados pareciam genuinamente interessados, outros claramente intrigados com a ideia pouco convencional. "Como é interessante, Donatello", disse o embaixador francês, limpando os lábios com o guardanapo de linho. "Uma funcionária musicista. Isso é, digamos, criativo." "Onde você a encontrou?" perguntou a esposa do produtor de Hollywood com aquele tom ligeiramente condescendente que os ricos usam quando fingem interesse por curiosidades. "Numa escola de música para domésticas." Risadas discretas ecoaram pela sala. Isadora, que estava recolhendo pratos numa mesa próxima, sentiu o rosto queimar de vergonha. Cada palavra era como uma facada na sua dignidade. "Clara, venha aqui!" Donatello disse, fazendo um gesto na direção dela. Isadora respirou fundo e começou a caminhar entre as mesas. Cada passo parecia ecoar como um trovão no salão, que tinha ficado relativamente silencioso. Ela podia sentir dezenas de olhos curiosos fixos nela. Podia ouvir sussurros, comentários baixos, algumas risadinhas abafadas. "Que divertido", murmurou uma das mulheres. "Entretenimento doméstico, espero que ela seja pelo menos competente." "Donatello sempre foi excêntrico", comentou outro convidado. "Lembro de uma festa em que ele contratou um mágico que tinha trabalhado para a rainha da Inglaterra." "Pelo menos um mágico é profissional", rebateu alguém. "Isso aqui é mais como um show de talentos amador." Cada comentário era uma humilhação adicional. Mas Isadora manteve o rosto impassível. 3 anos de trabalho doméstico tinham ensinado ela a engolir o orgulho e suportar indignidades. Mas isso era diferente. Isso tocava na parte mais profunda e dolorosa da sua história. Ela chegou ao piano e suas mãos tremeram quando abriu a tampa. O Steinway era uma obra de arte, um instrumento que ela conhecia intimamente depois de 3 anos limpando-o diariamente. Sabia cada detalhe da madeira polida, cada tecla, cada pedal. Era um piano melhor que muitos, nos quais ela havia tocado profissionalmente. Isadora se sentou no banco estofado e por um momento ficou paralisada. Suas mãos pairavam sobre as teclas, tremendo visivelmente. Podia sentir todos os olhos cravados nela. Podia ouvir as respirações contidas, o tilintar discreto de talheres sendo colocados nos pratos. "Algum problema, querida?" perguntou a socialite francesa,
o tom carregado de falsa preocupação. Nervosismo de palco, mais risos discretos, mais humilhação. Talvez ela não saiba tocar de verdade, sussurrou alguém, alto o suficiente para ser ouvido. Seria embaraçoso. Donatello estava parado ao lado do piano, os braços cruzados, um sorriso de satisfação cruel no rosto. Ele tinha conseguido exatamente o que queria: transformar Isadora no espetáculo da noite, na curiosidade exótica que seus convidados lembrariam por semanas. Vamos, não temos a noite toda, ele disse a voz cortante. Isadora fechou os olhos e respirou fundo. Por um momento, tentou se transportar para outro lugar, outro tempo. Lembrou do pai, ensinando ela a tocar não apenas com as mãos, mas com o coração. Lembrou da mãe dizendo que música verdadeira vem da alma, não da técnica. Toque algo que reconheçamos, disse o embaixador francês, claramente impaciente. Chopin, talvez, ou Debussy. Quando Isadora abriu os olhos, algo tinha mudado. As mãos pararam de tremer. Os ombros se endireitaram. Ela posicionou os dedos sobre as teclas e, por um instante que pareceu durar uma eternidade, o salão ficou em completo silêncio. Então, ela começou a tocar. As primeiras notas do Clair de Lune de Debussy saíram do piano como sussurros de prata. Cada som perfeitamente articulado, cada frase musical construída com uma precisão que fez até mesmo os mais céticos pararem de mastigar. Mas não era apenas execução técnica correta. Era algo muito mais profundo, muito mais real. Era Isadora Martinez, a menina prodígio que estudou no Conservatório Nacional, que tocou para plateias de milhares, que um dia foi chamada de a nova promessa da música clássica brasileira pela revista Veja, finalmente voltando para casa. O som que saía do piano não era o que ninguém esperava. As conversas cessaram uma por uma, como velas sendo apagadas pelo vento. Primeiro foi a mesa mais próxima, onde um grupo de empresários parou no meio de uma discussão sobre petróleo. Depois, a mesa do fundo, onde as esposas dos milionários interromperam os comentários maldosos. Em questão de segundos, 40 pessoas estavam em silêncio absoluto. Isadora não estava mais no salão da mansão Beaumont Sinclair. Ela estava de volta ao conservatório, aos 22 anos, quando o mundo inteiro parecia possível e a música era sua linguagem nativa. Seus dedos dançavam pelas teclas com uma facilidade que fazia parecer que o piano era parte do seu próprio corpo. O embaixador francês, que segundos antes estava impaciente, agora se inclinara para frente na cadeira, os olhos fixos nas mãos de Isadora. Ele havia crescido na França, ouvindo os melhores pianistas do mundo nos salões de Paris. Reconhecia maestria quando via. A esposa do produtor de Hollywood sentiu lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Ela não conseguia explicar por quê, mas aquela música estava mexendo com algo muito profundo dentro dela, algo relacionado com sonhos que ela própria havia abandonado anos atrás para se casar com dinheiro. Donatello, que estava ao lado do piano com o sorriso presunçoso no rosto, começou a sentir uma inquietação crescente. Aquilo não estava saindo como ele planejara. A ideia era que Isadora tocasse uma musiquinha simples, arrancasse alguns elogios educados e mostrasse como ele era sofisticado por ter uma empregada talentosa. Mas o que estava acontecendo era completamente diferente. Doutor Alessandro Montini, um crítico musical italiano que estava visitando o Brasil, levantou-se devagar da mesa onde estava sentado. Era um homem de 70 anos, cabelos completamente brancos, que havia assistido aos melhores pianistas da Europa ao longo de 5 décadas de carreira. Ele começou a caminhar na direção do piano, atraído por uma força magnética que não conseguia explicar. Outros convidados fizeram o mesmo. Um círculo começou a se formar ao redor de Isadora, pessoas se aproximando como se estivessem presenciando algo sagrado. O som de saltos no mármore parou completamente.
Até os garçons haviam largado as bandejas para escutar. Isadora passou do Clair de Lune para o noturno Op. 9, M2 de Chopin, sem nem perceber a mudança. Sua memória muscular havia assumido o controle, e ela estava tocando as peças que conhecia de cor desde a adolescência. Mas não era apenas execução técnica. Ela estava contando uma história com cada acorde, cada pausa, cada crescendo. Era a história da sua própria jornada. A perda, a dor, os anos de silêncio forçado e agora, finalmente, o reencontro com sua verdadeira identidade. «Meu Deus!» sussurrou a socialite francesa, a mesma que minutos antes havia feito piadas sobre entretenimento doméstico. Agora estava com os olhos marejados, segurando uma taça de champanhe que havia esquecido completamente. Ela é extraordinária. Thomas Whitman, um dos maiores investidores britânicos presentes, conhecido por sua frieza absoluta nos negócios e por nunca demonstrar emoção em público, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele havia crescido em Londres, filho de uma família da alta sociedade que o levava regularmente ao Royal Albert Hall. Havia ouvido Elton John tocar pessoalmente em eventos privados, mas o que estava presenciando agora era diferente. Era música que tocava a alma de uma forma que ele havia esquecido que era possível. A música de Isadora subia e descia como ondas do oceano, ora suave como uma brisa de verão, ora intensa como uma tempestade. Ela havia fechado os olhos novamente e estava completamente perdida na sua própria arte. Suas mãos se moviam com uma fluidez que hipnotizava quem observava. Cada movimento preciso, mas ao mesmo tempo cheio de paixão crua. Ricardo Steinberg, um famoso maestro austríaco que estava no Brasil para uma série de concertos com a Orquestra Sinfônica Nacional, se aproximou do piano com uma expressão de completo assombro. Ele havia regido orquestras em Viena, havia trabalhado com os melhores solistas do mundo, mas raramente havia presenciado uma interpretação tão emocionalmente rica quanto aquela. «Pare!» A voz de Donatello cortou o ar como um chicote, mas sua ordem foi completamente ignorada. Nem mesmo Isadora pareceu ouvi-lo. Ela continuou tocando como se estivesse em transe, perdida na sua própria música. «Eu disse para parar!» Donatello gritou mais alto, o rosto vermelho de raiva e constrangimento. Algumas pessoas se viraram para olhar para ele com desaprovação clara, como se ele tivesse acabado de cometer um sacrilégio. Dr. Montini se aproximou de Donatello, os olhos brilhando com uma intensidade que poucos haviam visto no crítico italiano. «Você não interrompe um talento desses, jovem», disse, a voz baixa, mas firme, carregada de décadas de autoridade no mundo da música clássica. «Essa moça é um gênio, um verdadeiro gênio. Ela trabalha para mim», Donatello conseguiu dizer, mas as palavras saíram fracas, sem a autoridade habitual. «Trabalha como o quê?» Dr. Montini perguntou, mas antes que Donatello pudesse responder, o crítico balançou a cabeça. «Não importa. O que importa é que ela precisa estar nos palcos da Europa, não numa casa particular servindo jantar». Isadora chegou ao clímax do noturno de Chopin, suas mãos voando pelas teclas com uma técnica que fazia até mesmo os músicos presentes segurarem a respiração. A música crescia em intensidade emocional, cada acorde mais poderoso que o anterior, construindo para um final que prometia ser devastador. Lady Catherine Morrison, esposa do embaixador britânico, se encontrou pensando na filha que havia perdido na infância. Ela evitava a música clássica há anos, porque sempre a fazia lembrar da criança que adorava piano e que partiu cedo demais. Mas, de alguma forma, a música de Isadora não estava trazendo apenas tristeza. Estava trazendo também as memórias felizes, os momentos doces que ela havia enterrado junto com a dor.
Um jovem empresário de tecnologia do Vale do Silício, que estava visitando o Brasil para expandir seus negócios, se surpreendeu completamente emocionado. Era um homem acostumado a analisar tudo através de algoritmos e dados, mas não conseguia racionalizar o que aquela música estava fazendo com ele. Era como se ela estivesse decodificando emoções que ele nem sabia que possuía. O maestro Steinberg se aproximou ainda mais do piano, estudando cada movimento das mãos de Isadora. Como profissional, ele reconhecia não apenas técnica excepcional, mas algo muito mais raro: a capacidade de transformar notas em linguagem emocional pura. Era o tipo de talento que nascia uma vez por geração. Onde ela estudou? Ele sussurrou para Dr. Montini. Não sei ainda, mas vou descobrir. O crítico italiano respondeu sem tirar os olhos de Isadora. Quando ela tocou as últimas notas do noturno, a transição para sua próxima escolha foi tão suave que pareceu natural como respirar. Ela começou a tocar a Balada Num, um em sol menor de Chopin, uma das peças mais desafiadoras do repertório clássico, que exige não apenas técnica virtuosística, mas também maturidade emocional profunda. A escolha surpreendeu até mesmo o Dr. Montini. A Balada número 1 não era uma peça que alguém tocava casualmente. Era uma montanha musical que poucos pianistas ousavam escalar e ainda menos conseguiam conquistar com maestria. Mas Isadora a estava tocando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mais que isso, ela estava contando uma história através da música. Uma história de perda, luta, resistência e, finalmente, uma esperança cautelosa de redenção. Donatello observava a cena com horror crescente. Ele havia perdido completamente o controle da situação. O que deveria ter sido uma pequena humilhação orquestrada havia se transformado em algo muito maior, muito mais poderoso. Isadora não era mais a empregada tímida que ele podia manipular à vontade. Naquele momento, diante daquelas pessoas, ela era claramente uma artista de calibre mundial. E todos na sala sabiam disso. Margaret Sullivan, uma famosa jornalista cultural americana que estava no Brasil cobrindo a cena artística local, havia tirado discretamente seu telefone e estava fazendo algumas anotações. Ela já havia entrevistado Yo-Yo Ma, havia escrito perfis sobre Lang Lang, conhecia os grandes nomes da música clássica mundial. E o que estava presenciando ali era material para uma matéria que poderia mudar vidas. Isso precisa ser gravado, ela sussurrou para o marido, um diplomata americano. O mundo precisa conhecer essa mulher. A esposa do produtor de Hollywood, ainda com lágrimas nos olhos, se aproximou de Margaret. Você está pensando o mesmo que eu, não está? Ela é especial. Mais que especial? Margaret respondeu, sem parar de tomar notas. Ela é extraordinária. E, pelo visto, completamente desperdiçada aqui. O embaixador francês, que havia inicialmente demonstrado ceticismo, agora estava completamente absorto. Ele havia crescido em Paris, frequentando os melhores conservatórios e salas de concerto da Europa. Havia ouvido pianistas famosos como Martha Argerich em apresentações privadas, mas raramente havia presenciado uma interpretação tão visceral, tão honesta quanto aquela. Doutor, Montini se aproximou de Donatello novamente. Preciso saber tudo sobre ela. Onde estudou, com quem, por que está trabalhando aqui. Isso é urgente. Ela é minha funcionária, Donatello repetiu, mas as palavras soavam vazias diante da evidência óbvia de que Isadora era muito mais que isso. Sua funcionária é uma artista de nível internacional. Dr. Montini replicou, a voz carregada de indignação mal contida. Como isso é possível? Como alguém com esse talento está trabalhando como doméstica? Donatello não tinha resposta. A verdade era complicada demais para explicar naquele momento, e qualquer mentira soaria ridícula diante do óbvio talento de Isadora. A balada de Chopin exigia tudo dela fisicamente e emocionalmente. Era uma peça que contava uma história épica em 20 minutos.
passando por momentos de ternura extrema e explosões de paixão avassaladora. Isadora a estava executando com uma maturidade que impressionava até mesmo os músicos presentes. Thomas Whitman se aproximou de sua esposa, que também estava chorando. "Quando foi a última vez que você se emocionou assim com música?" Ele perguntou baixinho. "Nunca", ela respondeu honestamente. "Nunca na vida." O maestro Steinberg estava tomando notas mentais sobre a interpretação de Isadora. Como regente experiente, ele podia visualizar como seria trabalhar com ela, como seria moldar uma interpretação conjunta, como seria ter uma solista daquele calibre, interpretando concertos com sua orquestra. "Ela precisa tocar na Europa", ele murmurou para Dr. Montini. "Salzburgo, Viena, Londres, o mundo precisa ouvi-la." "Primeiro precisamos entender como ela parou aqui", Montini respondeu, ainda observando cada movimento de Isadora. Lady Catherine Morrison se dirigiu discretamente a uma das outras convidadas. "Você conhece alguma coisa sobre o passado dela? Sobre como ela veio parar aqui?" "Absolutamente nada", foi a resposta. "Donatello nunca mencionou que tinha uma artista trabalhando para ele. O que ninguém sabia era que Donatello havia descoberto a identidade de Isadora através de uma pesquisa de antecedentes detalhada que mandara fazer quando ela se candidatou ao emprego. Sabia sobre seus estudos no Conservatório Nacional, sobre suas apresentações, sobre a tragédia que destruíra sua família e sua carreira. E havia guardado essa informação como uma arma, esperando pelo momento certo para usá-la. Mas o tiro havia saído pela culatra de forma espetacular. Isadora chegou ao movimento final da balada, onde Chopin exige que o pianista demonstre não apenas técnica virtuosística, mas também uma compreensão profunda da natureza humana. Era música sobre triunfo conquistado através do sofrimento, sobre beleza que emerge da dor. Isadora estava tocando como alguém que realmente entendia esses conceitos, não apenas intelectualmente, mas visceralmente. Quando ela tocou os últimos acordes da balada, o silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Era o tipo de silêncio que só acontece depois de algo transcendente, quando as pessoas precisam de um momento para processar o que acabaram de experimentar, para voltar lentamente à realidade. Dr. Montini foi o primeiro a começar a aplaudir. Não eram palmas educadas de evento social, eram palmas genuínas, emocionadas, o tipo de ovação que se dá apenas para artistas verdadeiros. Em segundos, todo o salão explodiu em aplausos. Thomas Whitman estava de pé, batendo palmas com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. A socialite francesa aplaudia com uma expressão de êxtase, como se tivesse acabado de presenciar um milagre. O maestro Steinberg gritava "brava" em alemão. Era uma ovação espontânea, visceral. O tipo de reação que acontece quando um grupo de pessoas presencia algo que sabem que vão lembrar pelo resto da vida. Isadora finalmente levantou os olhos do piano e foi como despertar de um sonho profundo. Ela viu todas aquelas pessoas aplaudindo, viu admiração onde antes havia desprezo, viu lágrimas de emoção genuína nos rostos. E quando seus olhos encontraram os de Donatello, ela viu algo que nunca havia visto antes. Medo absoluto. Ele havia perdido o controle da situação completamente, e ambos sabiam que não havia volta. Dr. Montini foi o primeiro a se aproximar de Isadora, que ainda estava sentada no banco do piano, atordoada com a reação dos convidados. O crítico italiano tinha lágrimas nos olhos, algo que pouquíssimas pessoas haviam presenciado ao longo de sua prestigiosa carreira. "Signorina", ele disse em italiano. Depois se corrigiu para o português com sotaque carregado. "Perdão, senhorita, preciso falar com você urgentemente. O que acabou de fazer, isso não é talento comum. Onde estudou? Com quem? Como é possível que esteja aqui trabalhando como..." Ele parou, percebendo a delicadeza da situação.
mas seus olhos brilhavam com a intensidade de quem acabara de descobrir um tesouro perdido. Isadora olhou instintivamente para Donatello, procurando permissão para responder, um reflexo condicionado por 3 anos de submissão. Mas ele estava pálido, claramente em choque com o rumo que os eventos haviam tomado. Pela primeira vez desde que o conhecia, Donatello Beaumont Sinclair parecia vulnerável, quase frágil. Conservatório Nacional, ela respondeu baixinho, mas sua voz foi ouvida por várias pessoas no círculo que se formara ao redor do piano. Um murmúrio de surpresa percorreu a pequena multidão. O Conservatório Nacional era uma das instituições musicais mais prestigiosas da América Latina. Não era lugar para amadores ou diletantes curiosos. Era onde os melhores talentos do continente aperfeiçoavam sua arte. Quando se formou? Perguntou o maestro Steinberg, aproximando-se com interesse profissional evidente. Não me formei, Isadora disse, ainda mais baixo. Tive que sair antes de completar o curso. Margaret Sullivan, a jornalista americana, havia se aproximado também e estava discretamente gravando a conversa em seu telefone. Como profissional experiente, ela sabia reconhecer uma história quando via uma. Por que teve que sair? Thomas Whitman perguntou, a voz ainda embargada de emoção. Com um talento desses, você deveria estar tocando nas melhores salas de concerto do mundo. Isadora hesitou, sentindo o peso de todos os olhos sobre ela. Contar sua história significava expor feridas que havia passado 3 anos tentando curar, mas talvez fosse hora de parar de se esconder. Meus pais morreram, ela disse simplesmente, em um acidente. Tive que voltar para casa para cuidar da minha avó que estava doente. As dívidas eram muitas, os recursos acabaram e sua voz falhou. Mesmo depois de todos esses anos, ainda era difícil falar sobre aquele período. Lady Catherine Morrison se aproximou e, surpreendentemente, segurou a mão de Isadora. Querida, sinto muito pela sua perda, mas isso que você acabou de fazer aqui foi a coisa mais linda que ouvi em décadas. Foi transcendente, acrescentou a esposa do produtor de Hollywood. Você me fez lembrar porque me apaixonei pela música quando era criança. Dr. Montini estava visivelmente agitado. Senhorina, escute bem o que vou dizer. Você não pode continuar escondida aqui. É quase um crime contra a arte. Tenho contatos em Milão, em Viena, em Londres. Posso apresentá-la a pessoas que podem mudar sua vida. Eu não sei se seria possível, Isadora respondeu, olhando nervosamente na direção de Donatello. Por que não seria possível? O maestro Steinberg perguntou. Você é livre, não é? Não está presa a nenhum contrato exclusivo. A pergunta pendia no ar como uma acusação. Todos os olhos se voltaram para Donatello, que permanecia em silêncio, claramente lutando para encontrar alguma forma de recuperar o controle da situação. Margaret Sullivan se aproximou de Isadora com os olhos brilhando de interesse jornalístico. Posso perguntar, você tem tocado profissionalmente durante esses anos? Tem dado concertos? Não, Isadora balançou a cabeça. Hoje foi a primeira vez que toquei desde... Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. O impacto das palavras foi devastador. Uma artista daquele calibre havia ficado em silêncio por anos, desperdiçando um talento que claramente pertencia aos palcos do mundo. 3 anos? Dr. Montini perguntou, a voz carregada de indignação mal contida. Você não toca há 3 anos? Thomas Whitman se virou para Donatello com uma expressão que estava rapidamente se transformando de surpresa em desaprovação. Ricardo, espero que você esteja compensando adequadamente essa moça. O talento dela vale muito mais que qualquer salário de empregada doméstica. Claro, claro, Donatello respondeu automaticamente, mas a mentira era óbvia para todos os presentes. A atmosfera no salão estava mudando rapidamente. Os convidados, que minutos antes viam Isadora como uma curiosidade divertida, agora a olhavam com respeito genuíno e crescente indignação pela situação em que se encontrava.
O embaixador francês se aproximou do grupo. Mademoiselle, se me permite perguntar, você compõe também? Porque detectei algumas variações muito interessantes na sua interpretação do Chopin. Um pouco, Isadora admitiu. Tenho algumas composições próprias, mas nunca teve oportunidade de apresentá-las. Dr. Montini completou, a voz carregada de compreensão e frustração. Isso é uma tragédia cultural. Margaret Sullivan havia parado de disfarçar e estava abertamente tomando notas. Isadora, você me daria uma entrevista. Sua história precisa ser contada. O mundo precisa saber sobre você. Eu não sei se... Isadora olhou novamente para Donatello, mas ele parecia ter perdido completamente a capacidade de articular uma resposta coerente. Lady Catherine Morrison segurou a mão de Isadora mais firmemente. Querida, você acabou de nos dar um presente inestimável. Essa música, ela me curou algo que eu nem sabia que estava quebrado. Você tem uma obrigação com o mundo de compartilhar esse dom. Ela tem razão, concordou o maestro Steinberg. Talentos como o seu aparecem uma vez por geração. Escondê-lo é quase criminoso. A conversa foi interrompida quando um dos garçons se aproximou discretamente de Donatello e sussurrou algo em seu ouvido. Ele assentiu rigidamente e se afastou do grupo por alguns minutos, claramente tentando se recompor. Doutor, Montini aproveitou a ausência dele para se aproximar mais de Isadora. Senhorina, preciso que entenda algo. Eu assisti aos melhores pianistas do mundo. Toquei com Andrea Bocelli em eventos privados, escrevi críticas sobre performances de Martha Argerich, assisti Lang Lang em seus primeiros concertos na Europa. Você tem algo que eles têm. Não apenas técnica, mas alma. Música que vem do coração. Ele está certo, concordou Thomas Whitman. Eu posso não ser músico, mas sei reconhecer excelência quando vejo. E o que você fez aqui hoje foi arte pura. A esposa do produtor de Hollywood se juntou à conversa. Querida, em Hollywood encontramos muitos talentos fabricados. Pessoas que são tecnicamente competentes, mas não têm essa centelha especial. Você tem essa centelha. É raro. É precioso e está sendo desperdiçado. Margaret Sullivan olhou ao redor, certificando-se de que Donatello ainda estava ocupado com o garçom. Isadora, posso falar francamente? Sua situação aqui é preocupante. Uma artista do seu calibre trabalhando como doméstica não faz sentido, a menos que existam circunstâncias muito específicas. Que tipo de circunstâncias? Lady Catherine perguntou, franzia a testa. Bem, Margaret baixou a voz. Às vezes, pessoas talentosas ficam presas em situações porque não têm opções ou porque alguém está se aproveitando da vulnerabilidade delas. O grupo ficou em silêncio por um momento, processando as implicações das palavras da jornalista. Você está sugerindo que... O embaixador francês começou. Estou sugerindo que precisamos entender melhor como uma graduanda do Conservatório Nacional acabou limpando casas, em vez de tocando nos palcos onde deveria estar. Margaret respondeu diplomaticamente, mas com firmeza. Dr. Montini assentiu gravemente. Margaret tem razão. Há algo errado nessa situação e precisamos corrigi-la. Isadora sentia-se simultaneamente tocada pela preocupação genuína daquelas pessoas e aterrorizada com as possíveis consequências. Durante 3 anos, havia aceitado sua situação como uma punição merecida pelo destino, uma forma de pagar por algum pecado desconhecido. Mas agora, vendo a reação daquelas pessoas ao seu talento, começava a questionar se havia sido justa consigo mesma. Há algo que vocês precisam entender, ela disse finalmente, a voz mais firme que antes. Eu não sou uma vítima. Escolhi ficar aqui porque era mais fácil que enfrentar o mundo lá fora. Depois que perdi meus pais, depois que tudo desmoronou, eu simplesmente não conseguia mais imaginar voltando aos palcos. Thomas Whitman balançou a cabeça. Querida, trauma não é escolha. E talento como o seu não deveria ser enterrado por causa de tragédias pessoais. Ele está certo.
concordou o Dr. Montini. A música pode ser uma forma de cura, não apenas para quem toca, mas para quem escuta. Você viu o efeito que teve em todos nós hoje. Naquele momento, Donatello retornou ao grupo, o rosto ainda pálido, mas com uma expressão de determinação forçada. Bem, espero que tenham gostado da apresentação de Isadora, mas agora precisamos voltar à festa. Na verdade, Dr. Montini o interrompeu. Estávamos conversando sobre o futuro da senhorina Isadora. Ela precisa estar nos palcos, não servindo jantar. Isso não é da sua conta. Donatello respondeu, tentando recuperar sua autoridade habitual, mas a voz saiu tensa demais. Pelo contrário, Margaret Sullivan disse, erguendo-se para sua altura completa. Como jornalista cultural, é exatamente da minha conta quando vejo talento sendo desperdiçado. E como cidadã, é minha obrigação questionar situações que parecem desequilibradas. A tensão no ar estava se tornando palpável. Os outros convidados haviam começado a perceber que algo mais sério estava acontecendo e começaram a se aproximar novamente. Donatello percebeu que estava perdendo não apenas o controle da situação, mas potencialmente sua reputação diante das pessoas mais importantes da sua rede social e profissional. E tudo por causa de um piano que ele forçara Isadora a tocar para humilhá-la. O tiro havia saído completamente pela culatra. O silêncio tenso foi quebrado quando o maestro Steinberg deu um passo à frente, posicionando-se entre Donatello e o grupo que se formara ao redor de Isadora. Sua postura era a de alguém acostumado a comandar orquestras inteiras, e sua voz carregava décadas de autoridade no mundo musical internacional. Senhor Beaumont Sinclair, ele disse, o sotaque austríaco tornando suas palavras ainda mais formais. Como músico profissional e alguém que dedicou a vida inteira à arte, preciso fazer algumas perguntas diretas. Você sabia do calibre do talento dessa jovem quando a contratou? Donatello hesitou por uma fração de segundo demais. Eu suspeitava que ela tinha algum conhecimento musical. Suspeitar é uma coisa. Thomas Whitman interveio cruzando os braços. Mas o que acabamos de presenciar não é algum conhecimento musical. Essa moça tem técnica de concertista internacional. Como ela acabou limpando sua casa? A pergunta ecoou pelo salão como um tiro. Outros convidados, percebendo a tensão crescente, começaram a se aproximar. A festa havia se transformado em algo completamente diferente do que Donatello havia planejado. Margaret Sullivan aproveitou o momento para pressionar mais. Isadora me disse que não toca há 3 anos. 3 anos, Donatello. Uma artista desse calibre em silêncio por 3 anos enquanto trabalha como doméstica. Você não acha isso problemático? Problemático é uma palavra suave, murmurou o Dr. Montini. Em italiano, nós chamamos isso de uno spreco criminale, um desperdício criminoso. Lady Catherine Morrison, que ainda segurava a mão de Isadora, se virou para Donatello com uma expressão que havia esfriado consideravelmente. Querido, espero que você tenha uma explicação muito boa para essa situação, porque do lado de fora parece que você está explorando uma pessoa em situação vulnerável. Exploração é uma palavra muito forte. Donatello tentou se defender, mas sua voz soava cada vez menos convincente. É exatamente a palavra certa, a esposa do produtor de Hollywood replicou. Em Los Angeles, vemos muito disso. Pessoas poderosas se aproveitando de artistas em situações desesperadas. Pensei que isso fosse mais civilizado no Brasil. O embaixador francês, que havia permanecido observando a situação com interesse diplomático, finalmente se pronunciou. Monsieur Beaumont Sinclair, como representante da França no Brasil, devo dizer que situações como essa podem ter repercussões desagradáveis. A França tem tratados culturais com o Brasil, e quando descobrimos talentos sendo desperdiçados ou maltratados... Ele deixou a frase no ar, mas a ameaça implícita era clara.
Isadora, observando a crescente hostilidade direcionada a Donatello, sentiu uma mistura estranha de satisfação e pena. Durante 3 anos, ele havia controlado cada aspecto da vida dela. Havia usado seu conhecimento sobre o passado dela como uma ferramenta de manipulação. Mas vê-lo sendo encurralado por seus próprios convidados era ao mesmo tempo gratificante e desconfortável. "Por favor", ela disse, sua voz cortando através da tensão. "Não quero causar problemas." "Querida", Dr. Montini se virou para ela com uma expressão paternal, "você não está causando problemas. Você está revelando problemas que já existiam." Margaret Sullivan assentiu vigorosamente. "Exato. E agora que sabemos sobre você, temos uma responsabilidade. Seria ético da nossa parte simplesmente ir embora e deixar as coisas como estão?" "Claro que não", concordou Thomas Whitman. "Isadora, você precisa entender algo. O que você fez aqui hoje? Isso mudou tudo. Não podemos simplesmente fingir que não vimos, não sentimos o que sua música provocou em todos nós." A socialite francesa, que havia ficado relativamente quieta durante a confrontação, finalmente se manifestou. "Chérie, em Paris eu conheço muitos patronos das artes, pessoas que dedicam fortunas inteiras a apoiar talentos como o seu. Mas nunca vi talento real sendo, como vocês dizem, enterrado assim." O maestro Steinberg começou a andar em círculos pequenos, claramente agitado. "Isso é inaceitável. Completamente inaceitável. Signorina Isadora, você precisa vir comigo para a Europa. Tenho concertos marcados em Salzburgo no próximo mês. Você poderia estrear como solista da minha orquestra." "Espere", Dr. Montini protestou. "Primeiro ela precisa se apresentar em Roma. Tenho contatos na Santa Cecília que ficariam extasiados." "Senhores, por favor", Lady Catherine Morrison os interrompeu diplomaticamente. "Primeiro precisamos resolver a situação atual. Isadora, você tem algum tipo de contrato de trabalho com exclusividade?" Isadora olhou para Donatello, que estava ficando cada vez mais vermelho. "Eu tenho um contrato padrão de trabalho doméstico, que não inclui cláusulas de exclusividade artística", Margaret Sullivan disse com autoridade, "porque isso seria ilegal segundo as leis trabalhistas brasileiras." "Você parece saber muito sobre leis brasileiras para uma jornalista americana", Donatello comentou, tentando recuperar algum controle da situação. "Faço minha pesquisa", Margaret respondeu friamente, "especialmente quando vejo situações que parecem questionáveis." O embaixador francês se aproximou de Isadora com uma expressão gentil. "Mademoiselle, posso fazer uma pergunta direta? Você quer continuar trabalhando aqui ou gostaria de explorar outras oportunidades?" A pergunta pendia no ar como uma linha de vida jogada para alguém se afogando. Isadora olhou ao redor do círculo de rostos expectantes. Pessoas poderosas, influentes, que minutos antes eram apenas convidados de uma festa, mas que agora pareciam genuinamente interessadas no seu bem-estar. Ela começou, mas sua voz falhou. "Você não precisa responder agora", Thomas Whitman disse gentilmente. "Mas precisa saber que tem opções. Muitas opções." "Doutor." Montini tirou um cartão de visitas do bolso interno do paletó. "Senhorina, este é meu cartão. Por favor, me ligue amanhã. Preciso apresentá-la a algumas pessoas em Roma que podem mudar sua vida." O maestro Steinberg fez o mesmo. "E este é o meu. Minha próxima temporada em Viena começa em 3 meses. Posso arranjar uma audição para você que seria, como vocês dizem, uma formalidade." Margaret Sullivan também estendeu seu cartão. "E eu gostaria muito de escrever sua história. O mundo precisa conhecê-la." Isadora pegou os cartões com mãos trêmulas, como se fossem artefatos mágicos. Durante 3 anos, havia se convencido de que sua carreira musical estava morta e enterrada. Agora, de repente, estava sendo oferecida uma segunda chance por pessoas que nem a conheciam 1 hora atrás. "Isso é muito generoso de todos vocês", ela disse, a voz embargada de emoção.
mas vocês precisam entender. Eu não sou mais a mesma pessoa que era antes. 3 anos sem tocar, sem palcos, sem... Bobagem, Dr. Montini a interrompeu. A música que ouvimos hoje prova exatamente o contrário. Você não apenas manteve seu talento, você o amadureceu. Há uma profundidade emocional na sua interpretação que só vem de quem viveu, de quem sofreu, de quem entende a vida de uma forma mais profunda. Ele está absolutamente certo, concordou Lady Catherine. Querida, eu ouvi Ravi Shankar tocar pessoalmente em Londres nos anos 80. Ouvi Plácido Domingo em Madrid, mas sua música hoje tocou algo em mim que eu nem sabia que existia. Thomas Whitman se aproximou mais. Isadora, posso compartilhar algo pessoal? Perdi meu filho há 5 anos. Desde então, não conseguia mais ouvir música clássica. Sempre me fazia chorar. Mas hoje, quando você tocou, pela primeira vez em 5 anos, chorei não apenas de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter vivido o suficiente para ouvir algo tão belo. O depoimento foi devastador em sua honestidade. Várias pessoas no grupo tiveram lágrimas nos olhos, incluindo a própria Isadora. Você vê, Dr. Montini disse suavemente, isso é o que a verdadeira arte faz. Ela cura, ela conecta, ela transforma dor em beleza. E você, senhorina, tem esse dom raro. Donatello, que havia permanecido relativamente quieto durante as últimas trocas, finalmente explodiu. Chega! Todos vocês estão romantizando uma situação simples. Isadora trabalha para mim. Tem um emprego estável, uma casa, segurança. Por que vocês querem destruir isso? Segurança? Margaret Sullivan se virou para ele com incredulidade. Você chama de segurança manter uma artista internacional limpando o chão? Ela não é uma artista internacional, Donatello rebateu. Ela é uma ex-estudante que nunca se formou, que nunca teve uma carreira real. Porque nunca teve oportunidade, o maestro Steinberg explodiu. Porque pessoas como você mantêm talentos como esse escondidos para seu próprio benefício. A acusação ecoou pelo salão como um trovão. Outros convidados, que haviam estado observando de longe, começaram a se aproximar, atraídos pela crescente comoção. O que está acontecendo aqui? Perguntou um dos recém-chegados, um industrial alemão que havia estado conversando sobre negócios em outra parte do salão. Estamos descobrindo que o Sr. Beaumont Sinclair tem uma concertista internacional trabalhando como doméstica, Dr. Montini explicou secamente. Uma concertista internacional? O alemão olhou para Isadora com interesse renovado. Sério? Ela acabou de tocar Chopin de uma forma que me fez chorar, Lady Catherine confirmou. E aparentemente está desperdiçada aqui há 3 anos. Mais pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela conversa. A festa havia se transformado completamente. Em vez de conversas sobre negócios e fofocas da alta sociedade, todos queriam saber sobre a empregada que tocava como um anjo. Por favor, Isadora disse, sentindo-se cada vez mais sobrecarregada pela atenção. Não quero causar mais problemas. Talvez seja melhor eu... Você não vai a lugar algum, Dr. Montini disse firmemente. Pelo menos não até conversarmos adequadamente sobre seu futuro. Concordo, disse o embaixador francês. Mademoiselle, você tem talento demais para ser desperdiçada. É quase uma questão de interesse cultural internacional. Margaret Sullivan estava tomando notas freneticamente. Essa história precisa ser contada. O público tem direito de saber sobre talentos escondidos, sobre oportunidades perdidas, sobre manipulação. Thomas Whitman acrescentou, olhando diretamente para Donatello. A palavra pendia no ar como uma acusação formal. Donatello percebeu que estava rapidamente perdendo não apenas o controle da situação, mas potencialmente sua reputação inteira. Esses eram alguns dos homens mais poderosos e influentes do país, e eles estavam claramente se voltando contra ele. Acho que todos vocês estão exagerando, ele tentou, mas sua voz soava desesperada agora. Estamos.
O maestro Steinberg perguntou retoricamente. Então me explique como uma graduanda do Conservatório Nacional, com talento suficiente para tocar nos melhores palcos da Europa, acabou limpando sua casa por 3 anos. Donatello abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Não havia resposta boa para essa pergunta, pelo menos não uma que não o incriminasse ainda mais. Pensávamos que você era um patrono das artes, disse a socialite francesa. Mas parece que você é mais um, como dizem, colecionador. Mantém talentos como troféus privados. A acusação foi brutal em sua precisão. Donatello realmente havia tratado Isadora como uma propriedade privada, mantendo seu talento escondido para seu próprio prazer sádico. Isso é ridículo, ele protestou fracamente. É? Dr. Montini perguntou. Então prove. Liberte a senhorina Isadora para perseguir sua verdadeira vocação. Mostre que você realmente se importa com a arte, não apenas com o controle. Todos os olhos se voltaram para Donatello. Era um momento de verdade, e todos sabiam disso. Sua resposta definiria não apenas o futuro de Isadora, mas sua própria reputação naquele círculo social. E Donatello Beaumont Sinclair, acostumado a controlar todas as situações, percebeu que estava completamente sem opções. Donatello Beaumont Sinclair nunca havia se sentido tão encurralado em toda a sua vida. Homem acostumado a ditar regras, a controlar narrativas, a manipular situações ao seu favor, agora se encontrava diante de um grupo das pessoas mais influentes que conhecia, todas questionando não apenas suas ações, mas sua própria integridade como ser humano. Bem, Dr. Montini pressionou cruzando os braços. Estamos esperando sua resposta. Vai liberar a senhorina Isadora para seguir sua verdadeira vocação ou vai continuar mantendo-a como uma curiosidade privada? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos, podia sentir os olhos de todos cravados nela e em Donatello, esperando por uma resolução que mudaria sua vida para sempre. Donatello começou, mas foi interrompido pela chegada de mais convidados, atraídos pela comoção crescente. O que está acontecendo aqui? Perguntou o Dr. Roberto Silva, um dos cardiologistas mais respeitados do país, que havia estado conversando sobre medicina com outros colegas em outro canto do salão. Ouvi algo sobre música excepcional? Mais que excepcional. Thomas Whitman se virou para explicar. A empregada do Donatello acabou de tocar Chopin de uma forma que, bem, você tinha que estar aqui para entender. A empregada? Dr. Silva olhou confuso entre Isadora e Donatello. Como assim? Margaret Sullivan, percebendo a oportunidade de expandir a audiência para a história, se adiantou. Doutor Silva, descobrimos que o Sr. Beaumont Sinclair tem uma ex-aluna do Conservatório Nacional, trabalhando como doméstica há 3 anos. Uma artista de calibre internacional que foi mantida em silêncio todo esse tempo. Isso é surreal, Dr. Silva disse, olhando para Isadora com interesse renovado. Você realmente estudou no conservatório? Sim, senhor. Isadora respondeu, ainda segurando os cartões que havia recebido como se fossem bilhetes para uma nova vida. E por que está trabalhando como... É exatamente o que estamos tentando descobrir. O embaixador francês interrompeu diplomaticamente. E resolver. Mais pessoas continuavam se aproximando, atraídas pela conversa intensa. A festa havia se transformado completamente em algo que Donatello jamais havia imaginado. Um tribunal social onde ele era simultaneamente réu e juiz e estava claramente perdendo o caso. Lady Catherine Morrison, que havia se mantido como uma figura maternal ao lado de Isadora durante toda a confrontação, finalmente se dirigiu diretamente a Donatello. Querido, acho que chegou a hora de parar com as evasivas. Todos nós aqui somos pessoas adultas, influentes, com experiência de vida suficiente para reconhecer quando uma situação não está certa. Exato.
concordou a esposa do produtor de Hollywood. Em Los Angeles, vemos muito isso. Pessoas poderosas se aproveitando de artistas vulneráveis. Pensei que no Brasil as coisas fossem diferentes. São diferentes, Dr. Silva disse firmemente. E se há algo errado acontecendo aqui, precisamos corrigi-lo. O maestro Steinberg, que havia permanecido relativamente calmo durante as últimas trocas, finalmente explodiu. Sabem o que é verdadeiramente criminoso nessa situação? Não é apenas que um talento está sendo desperdiçado. É que o mundo está sendo privado de uma artista que poderia tocar corações, curar almas, inspirar gerações. Suas palavras ecoaram pelo salão com a força de alguém que dedicou a vida inteira à música. Eu trabalhei com os melhores, regi orquestras que tocaram para reis e presidentes, mas raramente, muito raramente, encontrei uma artista com a capacidade de transformar música em pura emoção, como a senhorina Isadora demonstrou hoje. Ele tem razão, Dr. Montini acrescentou, a voz carregada de paixão. Em Roma, nós entendemos arte. Nós sabemos que talentos como esse são sagrados, são presentes para a humanidade. Mantê-los escondidos é quase blasfêmia cultural. Thomas Whitman se aproximou mais de Donatello, a expressão séria. Ricardo, você precisa entender algo. Todos nós aqui tonight fomos tocados por algo especial. Não podemos simplesmente ir para casa e fingir que não aconteceu. E nem devemos, Margaret Sullivan acrescentou, ainda tomando notas. Como jornalista, tenho a responsabilidade de contar histórias que importam. E esta é uma história que o mundo precisa ouvir. A socialite francesa, que havia ficado mais quieta ultimamente, se aproximou de Isadora com uma expressão maternal. Chérie, em Paris eu conheço pessoas que pagariam fortunas apenas para ouvir você tocar em salões privados. Mas você não pertence a salões privados. Você pertence aos grandes palcos. Madame tem razão, o embaixador francês concordou. Mademoiselle Isadora, se me permite dizer, você tem um talento que transcende nacionalidades. Seria uma honra para a França recebê-la em nossos conservatórios, nossas salas de concerto. E para a Áustria, o maestro Steinberg acrescentou rapidamente, Salzburgo estaria honrada em tê-la. Para a Itália também, Dr. Montini não ficou atrás. Roma tem uma tradição musical que remonta a séculos. Você seria recebida como a artista que é. Isadora sentia-se completamente sobrecarregada. Durante 3 anos, havia se convencido de que sua carreira musical estava morta, que era apenas uma ex-estudante fracassada que merecia a vida medíocre que havia aceitado. Agora, de repente, tinha representantes de 3 países europeus oferecendo oportunidades que ela nem ousava sonhar. Eu não sei o que dizer, ela murmurou, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Não precisa dizer nada agora, Lady Catherine disse gentilmente, passando o braço ao redor dos ombros de Isadora. Mas precisa saber que tem opções, muitas opções. Dr. Silva, que havia estado observando a interação com interesse médico, se aproximou. Posso fazer uma observação? Como médico, vejo os efeitos da arte na cura humana. Música como a que aparentemente presenciamos aqui tem poder terapêutico real. Manter esse talento escondido não é apenas uma perda cultural, é uma perda para a humanidade. Exatamente meu ponto, Dr. Montini concordou vigorosamente. A arte verdadeira cura, conecta, transforma vidas. E a signorina Isadora claramente possui esse dom raro. Donatello, que havia estado ficando cada vez mais pálido durante toda a confrontação, finalmente tentou recuperar algum controle. Todos vocês estão sendo muito dramáticos. Isadora tem um emprego estável aqui, uma vida confortável. Confortável para quem? Margaret Sullivan o interrompeu bruscamente. Para você, que tem uma artista internacional como empregada pessoal? Ou para ela, que está desperdiçando anos preciosos de sua carreira? Eu nunca a impedi de... Donatello começou, mas parou,
percebendo que qualquer coisa que dissesse poderia incriminá-lo ainda mais. Nunca a impediu de quê? Thomas Whitman pressionou. De procurar outras oportunidades, de tocar profissionalmente, de desenvolver sua carreira? O silêncio de Donatello foi resposta suficiente. Lady Catherine Morrison se virou para Isadora com uma expressão determinada. Querida, preciso perguntar diretamente. Você quer continuar aqui ou gostaria de explorar as oportunidades que estão sendo oferecidas? Era a pergunta que mudaria tudo. Isadora olhou ao redor do círculo de rostos expectantes, pessoas poderosas, influentes, que minutos antes eram estranhos, mas que agora pareciam genuinamente investidas no seu futuro. Ela começou. Depois parou, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova ali, uma centelha que havia estado adormecida por 3 anos. Eu quero tocar novamente. Quero estar nos palcos onde deveria estar. Quero honrar a memória dos meus pais, fazendo o que eles sempre sonharam que eu faria. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Margaret Sullivan sorriu e fez mais algumas anotações. Dr. Montini bateu palmas suavemente. Bravíssima! Ele exclamou. Essa é a resposta que esperávamos ouvir. O maestro Steinberg se aproximou de Isadora com os olhos brilhando. Senhorina, se me permite, gostaria de fazer uma proposta formal. Tenho uma temporada completa programada para os próximos 6 meses. Viena, Berlim, Londres, Paris. Você poderia estrear como minha solista principal. E eu, Dr. Montini acrescentou, posso arranjar uma residência artística em Roma. 6 meses para se reconectar com sua arte, compor, se preparar para uma carreira internacional. E eu posso garantir cobertura mediática internacional, Margaret Sullivan ofereceu. Sua história, artista perdida e reencontrada, seria fascinante para o público mundial. Thomas Whitman sorriu. E se precisar de apoio financeiro durante a transição, tenho alguns contatos que adorariam patrocinar uma artista com seu talento. As ofertas vinham uma após a outra, cada uma mais generosa que a anterior. Isadora sentia como se estivesse sonhando, como se a qualquer momento fosse acordar e descobrir que ainda estava limpando o chão da sala principal. Mas então olhou para as mãos. As mesmas mãos que haviam tocado Chopin com perfeição poucos minutos antes. As mesmas mãos que haviam arrancado lágrimas de pessoas que nem a conheciam. E soube que não estava sonhando. Eu aceito. Ela disse a voz firme pela primeira vez em 3 anos. Aceito todas as oportunidades que vocês estão oferecendo. O grupo explodiu em sorrisos e palavras de encorajamento. Lady Catherine abraçou Isadora, lágrimas nos olhos. Dr. Montini e o maestro Steinberg começaram imediatamente a discutir logistics e timeline. Margaret Sullivan continuava fazendo anotações freneticamente. E Donatello Beaumont Sinclair ficou ali, observando seu mundo cuidadosamente construído desmoronar diante dos seus olhos. A empregada que ele havia mantido como um troféu secreto estava sendo transformada diante de seus próprios convidados em uma celebridade internacional. Bem, Dr. Silva disse, se dirigindo a Donatello com uma expressão que havia esfriado consideravelmente. Acho que você deveria estar orgulhoso. Sua ex-funcionária está prestes a se tornar uma das artistas mais celebradas da Europa. A palavra ex-funcionária ecoou pelo grupo como um veredicto final. Não havia mais discussão sobre se Isadora ficaria ou sairia. A decisão havia sido tomada pelos convidados, por ela mesma e pelo destino que estava finalmente colocando as coisas em seu devido lugar. Donatello percebeu que havia perdido completamente. Não apenas Isadora, mas potencialmente sua reputação, seu status social, sua capacidade de controlar narrativas. Tudo por causa de um piano que ele havia forçado ela a tocar para humilhá-la. O universo, aparentemente, tinha senso de humor e justiça poética. Acho,
Disse Margaret Sullivan, fechando seu caderno de notas, que esta vai ser uma das melhores histórias que já escrevi. A festa continuou, mas havia mudado completamente de caráter. Agora era uma celebração, não dos negócios de Donatello ou de sua influência social, mas do renascimento de uma artista que estava finalmente voltando para casa. E Isadora, pela primeira vez em 3 anos, sentia-se verdadeiramente viva. 6 meses depois, Isadora estava nos bastidores do Teatro alla Scala de Milão, ajustando o vestido de concerto azul marinho que Dr. Montini havia insistido em encomendar especialmente para ela de um dos melhores estilistas de Roma. Suas mãos não tremiam mais. Depois de 24 semanas de preparação intensiva, ensaios com as melhores orquestras da Europa e apresentações que haviam conquistado críticos de Paris a Berlim, ela se sentia finalmente em casa novamente no mundo da música. 10 minutos para entrar em cena, anunciou Sofia, uma das técnicas do teatro que havia se tornado amiga de Isadora durante os preparativos da última semana. Isadora respirou fundo e olhou no espelho do camarim. A mulher que a encarava de volta era completamente diferente daquela que limpava a mansão dos Beaumont-Saint-Clair. Havia luz nos seus olhos, confiança na postura, propósito em cada movimento. Mas mais que isso, havia paz. Uma paz que ela não sentia desde antes da morte dos pais. Os últimos 6 meses haviam sido uma montanha-russa emocional que redefiniu completamente sua compreensão do que era possível na vida. Depois de aceitar as ofertas daquele grupo extraordinário de pessoas na festa de Donatello, tudo havia acontecido com uma velocidade que ainda a deixava zonza. Margaret Sullivan havia cumprido sua palavra de forma espetacular. A matéria que ela escreveu, intitulada A Cinderela dos Pianos, como uma empregada doméstica se revelou a maior descoberta musical da década, havia sido republicada em jornais de 15 países. O telefone de Isadora, o primeiro que possuíra em 3 anos, não parava de tocar com ofertas de gravadoras, promotores de concertos e convites para festivais musicais ao redor do mundo. Doutor, Montini também havia sido incrivelmente generoso. A residência artística em Roma que ele arrangou não era apenas um lugar para ela morar e praticar. Era um programa completo de renascimento profissional. Ele havia conectado ela com os melhores professores da Europa, arranjado sessões com coaches vocais e de performance, e até mesmo contratado uma terapeuta especializada em ajudar artistas a superar traumas relacionados à carreira. Você precisa entender, ele havia dito durante uma de suas conversas iniciais em Roma, que o que aconteceu com você não foi apenas uma interrupção na carreira. Foi um trauma profundo que precisa ser curado antes que você possa voar novamente. E ele estava certo. As primeiras semanas em Roma haviam sido difíceis. Sentar-se ao piano todos os dias, enfrentar a música que havia evitado por 3 anos, reconectar-se com uma parte de si mesma que havia enterrado. Tudo isso exigiu uma coragem que ela não sabia que possuía. Mas gradualmente, nota por nota, ensaio por ensaio, ela havia encontrado seu caminho de volta. Não para a pianista que havia sido antes. Essa jovem, ingênua e confiante, havia morrido junto com seus pais. Mas para uma artista nova, mais madura, que carregava cicatrizes que se transformaram em sabedoria. O maestro Steinberg também havia cumprido suas promessas de forma magistral. Sua primeira apresentação com a Orquestra de Câmara de Viena havia sido mágica. Ele havia escolhido o concerto para piano número 20 em Ré menor de Mozart, uma peça tecnicamente desafiadora, mas emocionalmente acessível, que permitiu que ela demonstrasse tanto sua técnica quanto sua nova maturidade artística. A crítica no jornal Wiener Zeitung, na manhã seguinte, havia sido devastadora em seus elogios. Uma nova estrela nasceu ontem à noite no Musikverein. Isadora Martinez não é apenas uma pianista tecnicamente excepcional. Ela é uma artista que consegue transformar música em linguagem emocional pura.
Sua interpretação do Mozart foi simultaneamente reverente e inovadora, clássica e profundamente pessoal. Depois de Viena, as portas se abriram como uma avalanche. Berlim, onde tocou com a Filarmônica em um concerto que foi transmitido ao vivo para toda a Europa. Londres, onde sua interpretação de Rachmaninoff no Royal Albert Hall recebeu uma ovação de 15 minutos. Paris, onde tocou no Théâtre des Champs-Élysées para uma audiência que incluía o ministro da Cultura francês e vários membros da realeza europeia. Cada apresentação havia sido melhor que a anterior, não apenas tecnicamente, mas emocionalmente. Isadora havia descoberto que seu tempo no exílio, como ela agora pensava nos 3 anos na mansão Beaumont-Sinclair, não havia sido apenas perda. Havia sido preparação. A dor, a humilhação, a luta silenciosa para manter sua dignidade em circunstâncias impossíveis, tudo isso havia se transformado em profundidade artística que ela nunca teria desenvolvido se sua carreira tivesse seguido um caminho linear normal. É isso que faz você especial, Dr. Montini havia explicado durante uma de suas conversas em Roma. Você não é apenas uma pianista que toca notas corretamente. Você é uma sobrevivente que transformou o sofrimento em arte. E isso é raro, é precioso, é o que separa artistas verdadeiros de simples técnicos. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Era Margaret Sullivan, elegante em um vestido verde esmeralda, segurando um buquê de rosas brancas. Como está se sentindo? Ela perguntou, entregando as flores. Pronta, Isadora respondeu, e realmente se sentia assim. Mais pronta do que jamais me senti. A plateia está lotada, Margaret disse com um sorriso. Críticos de 8 jornais diferentes. O diretor da Deutsche Grammophon está aqui, aparentemente interessado em uma gravação exclusiva, e tem algumas surpresas para você. Que surpresas? Margaret sorriu misteriosamente. Você vai ver. Mas posso adiantar uma coisa. Alguns rostos conhecidos vieram especialmente de longe para estar aqui hoje. Elas caminharam juntas pelos corredores até as coxias. Isadora podia ouvir o murmúrio do público do outro lado da cortina. Podia sentir a energia elétrica que sempre precedia um grande concerto, mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não estava tocando porque alguém a obrigou, ou porque precisava impressionar ninguém. Estava tocando porque era isso que ela nasceu para fazer. O maestro Roberto Campanella se aproximou, já vestido com sua casaca de gala. Durante os últimos meses, ele havia se tornado mais que um diretor musical para Isadora. Era um mentor, quase uma figura paterna. Ele via nela não apenas talento técnico, mas uma maturidade emocional que poucos artistas conseguiam desenvolver tão jovens. Isadora, está pronta para fazer história novamente? Ele perguntou, ajeitando a gravata borboleta. Ela assentiu. Durante os ensaios, Roberto havia ficado impressionado não apenas com a técnica dela, mas com sua capacidade de interpretar e transmitir emoção através da música. Ele dizia que ela tinha algo raro, a habilidade de fazer cada pessoa na plateia sentir que a música estava sendo tocada especificamente para ela. Hoje você não é apenas Isadora Martinez, a pianista, ele disse, colocando uma mão no ombro dela. Você é Isadora Martinez, a sobrevivente. A mulher que perdeu tudo e reconstruiu sua vida através da música. Isso é o que torna sua arte tão especial. Damas e cavalheiros, a voz do apresentador ecoou pelo teatro. Recebam a Orquestra de Câmara de Milão e nossa solista internacional, Isadora Martinez, interpretando o concerto para piano número 1 em Mi bemol maior de Liszt, seguido de uma composição original da própria artista. Isadora caminhou pelo palco em direção ao piano, a luz dos refletores criando um caminho dourado na sua frente. Quando se virou para cumprimentar a plateia, seu coração se encheu de emoção. Na primeira fileira, exatamente onde Margaret havia prometido, estavam rostos que ela reconheceu imediatamente. Thomas Whitman havia voado de Londres especialmente para estar ali,
com sua esposa ao lado. Lady Catherine Morrison estava radiante, claramente emocionada por ver a protegida que havia ajudado a descobrir. Doutor, Silva havia vindo do Brasil, representando não apenas a si mesmo, mas simbolicamente todo o país que quase perdeu uma de suas maiores artistas. E na terceira fileira, em uma surpresa que quase a fez chorar no palco, estava Helena Martinez, sua prima que ela havia perdido contato durante os anos difíceis, mas que Margaret havia conseguido localizar e trazer para Milão. Helena estava chorando antes mesmo da música começar, as mãos cobrindo o rosto, claramente emocionada por ver a prima de volta aos palcos onde sempre pertenceu. Mas foi na quinta fileira que Isadora teve a maior surpresa de todas. Donatello Beaumont Sinclair estava sentado sozinho, vestindo um terno escuro, o rosto sério, mas não hostil. Ele evitou o olhar dela quando seus olhos se encontraram, mas o fato de estar ali dizia muito. Nos últimos meses, Isadora havia ouvido através da rede de fofocas da alta sociedade que Donatello havia passado por mudanças significativas. A exposição pública de como ele havia tratado uma artista do calibre dela havia custado caro à sua reputação. Vários investidores importantes haviam se afastado. Alguns contratos lucrativos haviam sido cancelados e ele havia sido forçado a repensar muitas de suas atitudes e prioridades. Mas mais interessante que isso eram os rumores de que ele havia começado a estudar piano. Aparentemente, a noite que havia mudado a vida de Isadora também havia plantado uma semente nele, o reconhecimento de que havia desperdiçado sua própria vida, perseguindo dinheiro e status, em vez de seguir suas verdadeiras paixões. Isadora se sentou ao piano e posicionou as mãos sobre as teclas. Por um momento, fechou os olhos e se conectou com a memória dos pais. Podia quase ouvir a voz da mãe, sussurrando palavras de encorajamento. Podia quase sentir a presença do pai ao lado do piano, como nos velhos tempos. Quando começou a tocar, foi como se todos os últimos anos de dor, luta e renascimento se transformassem em música. O concerto de Liszt, uma das peças mais desafiadoras do repertório romântico, fluía de suas mãos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas desta vez era diferente de todas as outras vezes que ela havia tocado a peça. Desta vez, ela não estava apenas executando as notas. Ela estava contando sua história através da música. O primeiro movimento carregava toda a energia e determinação de sua jornada de volta. O segundo movimento, mais introspectivo, falava da solidão e da luta interna dos anos perdidos. E o terceiro movimento era pura celebração, a alegria explosiva de ter encontrado seu caminho de volta para casa. A orquestra a acompanhava perfeitamente, Roberto regendo com uma paixão que contagiava todos os músicos. Isadora não estava apenas tocando com eles, ela estava conversando, criando um diálogo musical que fazia cada pessoa na plateia se sentir parte de algo maior. Durante o segundo movimento, Isadora olhou para a plateia e viu lágrimas em dezenas de rostos. Viu Helena chorando abertamente, viu Margaret Sullivan com os olhos fechados, completamente absorta na música. Viu Thomas Whitman segurando firmemente a mão da esposa, ambos claramente emocionados. E viu Donatello, que estava olhando para ela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Respeito genuíno misturado com algo que parecia muito com arrependimento. O terceiro movimento exigia tudo dela fisicamente e emocionalmente. Suas mãos voavam pelas teclas em passagens técnicas que poucos pianistas no mundo conseguiam executar com perfeição. Mas Isadora não estava apenas executando. Ela estava vivendo cada nota, cada acorde, cada silêncio. Quando tocou a última nota do concerto de Liszt, o teatro explodiu em aplausos antes mesmo do silêncio tradicional. Era uma ovação de pé espontânea, emocionada, o tipo de reação que acontece quando o público presencia algo verdadeiramente especial.
Mas Isadora sabia que a noite ainda não tinha acabado. Depois de uma pausa de 15 minutos, ela voltaria ao palco para tocar sua composição original. A peça que havia nascido da dor e se transformado em esperança. A música que contava toda a sua jornada, desde a tragédia até a redenção. Durante o intervalo, Isadora foi cumprimentada por dezenas de pessoas nos bastidores. Críticos musicais que já estavam escrevendo resenhas entusiasmadas em seus celulares. Outros músicos da orquestra que queriam colaborar com ela em projetos futuros, empresários oferecendo contratos tentadores. Helena foi uma das primeiras a encontrá-la nos bastidores, e o abraço entre as duas durou vários minutos. Nenhuma das duas conseguia falar, apenas choravam de emoção e alívio. Seus pais estariam tão orgulhosos. Helena finalmente sussurrou no ouvido de Isadora. Você honrou a memória deles hoje à noite de uma forma que vai além da música. Obrigada por estar aqui, Isadora respondeu. Ter você na plateia fez toda a diferença. Margaret se aproximou com um sorriso que ia de orelha a orelha. Isadora, você acabou de dar o concerto da década. Já tenho 5 gravadoras querendo falar com você antes do final da semana. Mas Isadora estava pensando em outra coisa. Margaret, você viu quem está na plateia? Claro, meio mundo da música clássica internacional veio assistir você tocar. Não, eu falo do Donatello. Ele está aqui. Margaret franziu a testa. Interessante. Depois de tudo que aconteceu, eu não esperava que ele tivesse coragem de aparecer. Eu quero falar com ele depois do concerto. Tem certeza? Depois de tudo que ele fez? Tenho certeza. Ele faz parte da minha história. E hoje à noite é sobre fechamento, sobre perdão, sobre paz. O sinal para o segundo tempo tocou, e Isadora se preparou para voltar ao palco. A segunda parte do concerto seria dedicada inteiramente à sua composição original, uma peça de 20 minutos que ela havia intitulado Rinascita, Renascimento, em italiano. Era a música que havia começado a escrever mentalmente durante os dias mais escuros na mansão Beaumont Sinclair. Era a música que ela havia tocado naquela noite fatídica, quando sua vida mudou para sempre. Mas agora estava completa, amadurecida, transformada pela experiência de reconstruir sua vida do zero. Quando voltou ao palco, o silêncio era absoluto. Todo mundo sabia que estavam prestes a ouvir algo único, algo que nunca havia sido tocado em público antes. Isadora se sentou ao piano e olhou mais uma vez para a plateia. Desta vez, quando seus olhos encontraram os de Donatello, ele não desviou o olhar. Havia algo diferente na expressão dele, algo que ela estava começando a reconhecer como uma espécie de paz. A paz de alguém que finalmente havia aceitado as consequências de suas ações e estava tentando ser uma pessoa melhor. Isadora colocou as mãos sobre as teclas e começou a tocar sua própria história. Uma história de perda, exílio, luta, descoberta e, finalmente, renascimento. Era música sobre segundas chances, sobre perdão, sobre a capacidade humana infinita de transformar dor em beleza. Quando tocou a última nota de Rinascita, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Então, o teatro explodiu novamente. Desta vez, em uma ovação que durou mais de 20 minutos. Pessoas gritavam "Brava!", críticos choravam abertamente e toda a experiência se transformou em uma catarse coletiva que ninguém presente jamais esqueceria. Depois do concerto nos bastidores, Isadora encontrou Donatello, esperando pacientemente em um canto, claramente nervoso, mas determinado. "Isadora", ele disse simplesmente quando ela se aproximou. "Donatello." Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de tudo que havia acontecido entre eles pairando no ar. "Você veio", Isadora disse finalmente. "Eu precisava vir. Precisava ouvir você tocar de verdade, não como minha empregada, mas como a artista que você sempre foi." Donatello respirou fundo antes de continuar. "Isadora, vim aqui para agradecer." "Agradecer?" Ela franziu a testa confusa.
Sim, agradecer por me mostrar quem eu realmente havia me tornado. Aquela noite, quando você tocou na minha casa, você não apenas mudou sua própria vida, você mudou a minha também. Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Eu passei a vida inteira perseguindo coisas vazias, dinheiro, status, poder sobre outras pessoas. Mas quando ouvi você tocar, quando vi o que eu havia estado mantendo escondido, percebi que estava desperdiçando não apenas seu talento, mas minha própria vida. Isadora o observou, vendo sinceridade genuína na expressão dele. E o que você fez com essa percepção? Donatello sorriu. Um sorriso real, sem a arrogância de antes. Comecei a estudar piano, aos 45 anos. Não vou ser um concertista internacional como você, mas, pela primeira vez na vida, estou fazendo algo que realmente amo. Isso é maravilhoso, Donatello. E você, ele continuou, me ensinou que nunca é tarde demais para se tornar quem você realmente deveria ser. Obrigado por isso. E me perdoe, por favor, por tudo. Isadora sentiu lágrimas nos olhos. Já perdoei há muito tempo. E você sabe por quê? Porque se você não tivesse feito o que fez, eu ainda estaria escondida, desperdiçando meu talento por medo. Às vezes, as piores coisas que acontecem conosco são o que nos empurra para onde deveríamos estar. Eles conversaram por mais alguns minutos. Duas pessoas que haviam encontrado na música uma forma de curar feridas antigas e construir um futuro melhor. Quando se despediram, foi com respeito mútuo e gratidão. Gratidão por uma jornada que havia transformado ambos de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. Do lado de fora do Teatro alla Scala, a lua cheia iluminava as ruas de Milão com a mesma luz prateada que Isadora sentia no coração. Ela tinha 30 anos, uma carreira internacional florescente e o mundo inteiro aberto diante dela como uma partitura em branco esperando para ser escrita. A música continuaria ecoando em sua vida. Uma melodia de redenção e novos começos, uma sinfonia de uma mulher que havia aprendido que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para perdoar e nunca é tarde demais para se tornarem quem realmente deveriam ser. E que às vezes o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito mais belo. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal para mais histórias como esta. Comente abaixo o que mais te emocionou e compartilhe esta mensagem com alguém especial. Estamos trabalhando duro para alcançar 50 mil inscritos e o seu apoio é essencial. Obrigado por fazer parte desta jornada.